E aí, galerinha, beleza? Como é que estamos aí? Então, na última aula a gente finalizou o nosso bloco de mecânica, né, com a aula de gravitação, e vamos começar agora um outro bloco, que é a parte de eletrostática, beleza? Gente, se a gente for pensar em prova de UNB, a parte de eletrostática é uma parte muito importante? Sim, bastante. Não porque é muito recorrente na prova da UNB, mas porque quando caem questões na UNB, essas questões são muito chatinhas de resolver. Porque elas geralmente cobram muitos aspectos geométricos, características vetoriais, de campo, forças, coisas assim. Isso acaba gerando uma certa, como que eu posso dizer, um certo trabalho na hora de resolver os exercícios. Por isso, os conceitos não são tão complexos. As questões, geralmente, elas exigem muito trabalho. Beleza? Pensando em prova do Enem, eletrostática é importante? Sim, mas só o conhecimento teórico. Não tem nenhuma questão de eletrostática que você tem que fazer continha na prova do Enem. Beleza? Então, a prova do Enem é bem mais tranquila em relação a esse assunto. Então, é mais o conteúdo teórico para você ter como base para poder aplicar em eletrodinâmica, que é a parte de circuitos. Beleza? Mas aí vamos lá, vamos começar aqui a nossa vida, né? Vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre, né, os conceitos aqui de eletrostática, começando aqui falando sobre carga e força elétrica, né? Primeiramente, gente, a carga elétrica, vamos começar por ela, né? O que é carga elétrica? Não existe uma definição correta, uma definição técnica precisa do que é a carga elétrica. A única coisa que a gente consegue definir, basicamente, é que a carga elétrica é uma característica intrínseca à matéria, ou seja, uma característica própria da matéria, inerente à matéria, devido à própria formação dela, beleza? A gente pode pensar aqui na própria estrutura da matéria, né, como é formada. Se a gente for pensar aqui nos modelos atômicos, na evolução deles, a gente tem ali primeiro o modelo de Dalton, aquela bola de bilhar, né, aquele modelo indivisível, realmente indivisível, né? Depois você vem com o modelo de Thomson, o de Passos, que era uma grande massa positiva com carguinhas negativas assim, crossadas, e você vem depois o modelo de Rutherford, Bohr. Então aqui a gente já tem uma separação entre o núcleo e a eletrosfera, beleza? Aí, olha só o que a gente consegue observar aqui, gente. No núcleo e na eletrosfera tem partículas diferentes. Aqui na eletrosfera, eu tenho aqui, ó, umas partículazinhas, beleza? Que são os nossos elétrons. Elétrons. Beleza? Bacana? Gente, esses elétrons são portadores de carga negativa. Elétrico horrível esse termo, mas tá bom. São portadores de carga negativa. E a gente vai representar a carga desse elétron como assim? Ó, menos Ezinho. Beleza? Esse Ezinho é só uma incógnitazinha por enquanto aqui para designar que é um valor, beleza? É um valor de carga para essa partícula. Já no núcleo, nós temos dois tipos de partícula. Nós temos os prótons, e nós temos os nêutrons. Beleza? Os prótons, galera, são partículas que apresentam carga positiva e de mesmo módulo que a carga do elétron, ou seja, de mesmo valor numérico. Beleza? Então, o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o nêutron. O nêutron tem carga, gente? Tem, beleza? Existe carga elétrica dentro do nêutron. Só que ele tem cargas positivas e cargas negativas. Somando tudo, ele fica com carga total zero, beleza? Ele fica neutro, exatamente por isso o nome dele, beleza? Tranquilo? Gente, essa carga que a gente está representando aqui, ó, carga do elétron, carga do próton, essa carguinha E aqui, ó, que a gente representa, é o que nós chamamos de carga elementar. Vamos lá, é a nossa carga elementar. Tá aqui, ó. É a nossa carga elementar. Gente, o que é essa tal carga elementar? A carga elementar é a menor carga estável
que você consegue encontrar na natureza, beleza? A menor carga estável que você pode encontrar na natureza. Então, pensa comigo. Se você pegar aqui sei lá, um feixe de partículas, né? Você pode ter um feixe de partículas em que você tenha elétrons, né, se movimentando sozinhos, sem fazer nenhum tipo de ligação. Você pode pegar aí prótons, sei lá, de repente numa solução ácida, né, que libera H+, você consegue pegar aí prótons sozinhos aí, sem estar fazendo nenhuma ligação, beleza? E permanecendo de forma estável, beleza? Então lembra, é a menor carga estável que pode se encontrar na natureza. Mas, Gabriel, existe carga menor que a carga elementar? Existe, beleza? Existem cargas menores que a carga elementar, porém, não são estáveis, beleza? Elas precisam estar ligadas a outras para poder manter uma certa estabilidade, beleza? Essa carga elementar, galera, já tem um valor que já foi pré-definido, já foi calculado, já é definido tudinho, beleza? O valor da carga elementar é esse aqui, ó, módulo da carga elementar, aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Beleza? Esse C aí é de coulomb. Vou destacar aqui. Galera, esse coulomb é a nossa unidade de carga elétrica. Coulomb é a nossa unidade de carga elétrica. Da mesma forma que a gente mede distância em metros, a gente mede massa em quilogramas, mede tempo em segundos para o Sistema Internacional de Medidas, a gente mede carga elétrica em coulombs, beleza? Gente, a gente pode medir a carga elétrica em outras unidades? Pode, sem problema nenhum, beleza? Inclusive, quando você compra um celular, quando você compra um computador, um tablet, você vai olhar as especificações desse dispositivo, eles apresentam a capacidade de armazenamento da bateria, né, que é a quantidade de carga disponível para poder transportar energia e fazer o dispositivo funcionar. E essas unidades de energia, de carga elétrica, né, desses dispositivos, vem dada em miliampere-hora, beleza? É uma unidade diferente, tá legal? Que aí vocês vão ver isso mais, né, certinho aí na parte eletrodinâmica, como que faz essa conversãozinha. Mas é um outro sistema de medidas, beleza? A gente não tem um único sistema de medidas para carga elétrica. Porém, no sistema internacional, a gente mede em coulombs, beleza? Vou até botar aqui, ó, SI. Tá legal, gente? Belezinha? Nosso sistema internacional de medidas. Problemas? Sem problemas, sem dúvidas. E vamos lá, gente. Analisando aqui as cargas elétricas, a gente consegue perceber aqui que existem certas interações. Inclusive, o estudo das cargas começou exatamente por conta da percepção que surgia de ações à distância, né? Quando partículas interagiam a uma certa distância, coisas que não eram percebidas em qualquer situação. E aí existe aqui a tal da lei de Dupay, né? Que é o princípio da atração e repulsão, basicamente, que diz que cargas e sinais iguais se repelem, cargas e sinais opostos se atraem. Então, se eu colocar aqui, ó, cargas e sinais iguais, ó, vou botar isso aqui, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo e negativo. Vamos lá. Vamos representar aqui as forças agora. Aqui. Pronto. Aí, aqui, ó, temos duas cargas e sinais iguais, então vai ter uma força aqui, ó, para fora aqui, para fora aqui. Ficou torto. Beleza? Tranquilo? Aí eu vou ter uma força F para cá, uma força F para cá. O módulo dessas forças são iguais, beleza, gente? Porém, como são em sentidos opostos, vou falar que uma é F, a outra é menos F, tá legal? Só para indicar aqui que é o sentido contrário. Mas lembra, você tem que seguir aqui o princípio da ação e reação, lei de Newton. A força que o corpo A faz no corpo B é igual a força que o corpo B faz no corpo A. Então, a intensidade das forças é exatamente a mesma. Beleza? Aí se eu pego cargas aqui, ó, negativa e negativa, ainda são sinais iguais. Então, continua sendo aqui, ó. E, ficou torto mais aqui. Aqui, ó. Pronto, ó. Força F
de sinais opostos se atraem. Então, aqui, ó, vetorzinho para dentro. Então, aqui, ó, força F, aqui, força menos F. Beleza? Então, essa é a chamada lei de Dufay, né? Que é simplesmente o princípio da atração e repulsão. Cargas e sinais opostos se atraem, cargas e sinais iguais se repelem. Beleza? Tranquilo? Gente, isso faz com que muitas situações a gente consiga, né, deslocar cargas em certos corpos. E se você for pensar aqui num fio condutor, pensa aqui no princípio aqui bem simples. Você vai ligar alguma coisa na sua casa e aí vai surgir uma corrente elétrica. Beleza? Bem, como que surge uma corrente elétrica? O que é essa corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de carga elétrica resultante. Então, você está gerando um fluxo de carga, você está fazendo cargas se movimentarem, né, ali por um corpo. E como que você vai fazer essas cargas que estavam paradas se movimentarem? Através da força, beleza? Você vai produzir ali algumas grandezas que vão gerar uma força elétrica e você empurra as cargas, você força as cargas a passarem por esse corpo, beleza? Você ordena elas a seguirem um certo caminho, belezinha? E aí, olha só, gente, quando a gente pega esses corpos que serão percorridos por carga elétrica, a gente tem basicamente dois tipos de corpo que a gente pode analisar, que são os condutores e os isolantes, beleza? Então, o que são condutores, galera? Condutores são corpos que possuem elétrons livres. O que é um elétron livre? É um elétron que está sobrando? Não, gente, toma muito cuidado com isso, pelo amor de Deus, beleza? Gente, elétron livre é um elétron que você consegue deslocar facilmente no corpo. Beleza? É um elétron que está livre para poder se movimentar. Não está em excesso. Toma muito cuidado. Beleza? Então, você pega um fio de cobre. Você pega num fio de cobre normal ali tal. Isso é, um fio de cobre que não esteja na tomada nem nada. Tá? Você compra na loja, tal, corta um pedacinho e você pega na sua mão. Aí, você pega no fio de cobre, mesmo desencapado, não vai acontecer nada com você. Não vai ter choque, não vai ter corrente, não vai gastar energia, não vai acontecer nada. Beleza? Aí você pega uma bateria, uma pilha e tal, e liga as extremidades. No que você liga as extremidades, por mais fraquinha que seja a pilha, você gera uma DDP, uma diferença de potencial. Isso faz com que você consiga empurrar as cargas naquele corpo. Mesmo que seja uma força muito fraquinha, você consegue empurrar as cargas. Isso porque os corpos ali possuem elétrons livres. Beleza? Tranquilo? Já os corpos isolantes são corpos que esses elétrons eles não estão livres, eles são resistentes a esse movimento. Beleza? Aí você tem aqui, ó, uma fita isolante, uma borracha para exemplificar. Gente, fita isolante, olha o nome, fita isolante, serve para isolar. Beleza? Ou seja, para você não ter contato elétrico com o corpo em que está sendo, né, está enrolado, né, dentro dessa fita. Então, quando você pega aqui uma fita dessa, enrola num cabinho desse aqui, ó, você está simplesmente isolando ele, porque os elétrons não conseguem se movimentar através desse corpo com tanta facilidade. Ó, presta atenção, eles não conseguem se movimentar com facilidade. É possível que eles se movimentem no isolante? Sim, gente. A questão de ser o condutor ou um isolante vai depender muito do quanto você estimula, do quanto você empurra as cargas dentro desse corpo. Então, se eu pegar aqui ó, o ar, beleza? Pensa no ar. O ar é um isolante elétrico. Se você pega a tomada e chega seu dedo só perto da tomada, não encosta, beleza? Você só chega perto, chegou pertinho. Você não vai tomar um choque. Por quê? Porque o ar é um isolante elétrico, ele não gera esse contato elétrico. Agora, quando está começando uma tempestade, tempo fechado, tudo, aí você observa as nuvens. Aquele tempo fechadão, tudo, e começa a cair relâmpago. Gente, o que é um relâmpago? Um relâmpago é uma descarga elétrica. E a descarga elétrica está gerando um contato elétrico entre os dois pontos. Você está tendo um deslocamento de carga. Gente, através do ar, sim, mas o ar não é isolante até certo ponto. Beleza? Quando você quebra a capacidade de isolamento do corpo, que a gente chama de rigidez elétrica, aí você acaba fazendo com que um corpo que era isolante se torne um condutor. Beleza? Tranquilo? Mas para isso você tem que vencer a rigidez elétrica dele, a rigidez de isolamento dele. Tá legal, gente? Bacana? Então vai depender muito do quanto você força a passagem das cargas para você determinar que um corpo vai ser um condutor ou um isolante. Beleza? Mas em geral, condutores são metais, né? Fio de cobre, ferro,
né? Metais em geral são bons condutores. Isolante, você pode pensar aqui, uma borracha, madeira, vidro, são bons isolantes, são materiais, tipos de compostos que apresentam bastante dificuldade em transporte de cargas e deslocamento de cargas. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Galera, vamos analisar agora aqui a relação entre, né, corpos eletrizados e corpos neutros. Bem, como a gente viu aqui anteriormente, rapidinho, ó, vamos até voltar aqui um pouquinho. Ó, a gente falou aqui, ó, que nós temos aqui dois tipos de cargas, dois tipos de partículas portadoras de carga elétrica, que são os elétrons e os prótons. Elétron com carga negativa, próton com carga positiva. Beleza? Nós temos o valor aqui da nossa carga elementar. Ótimo, beleza. Gente, então, aqui, ó, algumas situações, né, que caracterizam a relação entre as cargas positivas e as cargas negativas dentro do corpo. Então, nesse primeiro corpo aqui, ó, se você conseguir observar, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cargas positivas, 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Opa, então se eu tenho 4 positivo com 4 negativo, nós temos aqui um corpo que eu vou chamar de corpo neutro. Eita, ficou feio isso aqui. Corpo neutro. Beleza? Significa, então, que a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Beleza? Vamos destacar aqui esse negócio. Aí vamos lá. Aqui embaixo, ó, no segundo, nós temos 1, 2, 3, 4 cargas positivas e 2 negativas. A gente vai perceber que tem um excesso de cargas positivas ali no corpo. Ou melhor, vamos falar da forma mais técnica. A gente tem uma falta de cargas negativas, tem uma falta de elétrons, beleza? Então, como está faltando elétron no corpo, está sobrando carga positiva, consequentemente, beleza? E aí nós temos um corpo que está carregado positivamente. E, ó, corpo carregado positivamente. Beleza, gente? Então, quando o corpo está carregado positivamente, significa que a quantidade de carga positiva é maior que a quantidade de carga negativa. Então, a gente já tem uma diferença aqui entre as quantidades de carga. Beleza? Tranquilo? E, por último, nós temos aqui, ó. Por último, nós temos o sisteminha com 4 cargas negativas e 2 positivas. Então, agora nós temos elétrons a mais, temos cargas negativas a mais. Então, aqui nós temos um corpo carregado negativamente. Beleza? E para isso, a quantidade de carga negativa tem que ser maior que a quantidade de carga positiva. Fiquem atentos aí nos sinais aí para não confundir, tá, gente? Então, a quantidade de carga negativa tem que ser maior que a quantidade de carga positiva. Beleza? Tranquilo? Gente, é interessante a gente enfatizar aqui que em corpos sólidos, apenas elétrons podem se movimentar. Beleza? Então, vamos anotar isso aí, isso é importante. Em sólidos, apenas elétrons podem se deslocar. Beleza? Apenas elétrons, galera. Por quê, Mangabeira? Gente, é por conta da própria estrutura da matéria. Se você for analisar ali o átomo,
você vai ver que os elétrons são as partículas mais externas, são as partículas com maior facilidade de deslocamento. Você consegue desprender elas, né, com uma certa simplicidade. Já os prótons e os nêutrons são formadores do núcleo atômico. Para você conseguir fazer uma movimentação dessas partículas, você precisa de uma energia altíssima, beleza? E geralmente são os processos que envolvem, né, fissão nuclear ou decaimento, né, radioativo. Isso é extremamente radioativo, extremamente energético. Gente, então, em corpos sólidos, apenas elétrons, beleza? Em fluidos, você pode ter movimentação de cargas positivas, porém seriam íons, beleza? Íons. Então, você não vai pensar aqui em um prótonzinho assim se deslocando, pode até acontecer ali, né, no caso de ácidos, mas são transportes iônicos. A gente chama, inclusive, esse deslocamento de cargas em fluidos de corrente iônica, beleza? Tranquilo? Mas para nós aqui, condutores sólidos, a gente vai analisar aqui sempre os elétrons se movimentando. Belezinha? Bacana? Então, apenas elétrons vão se movimentar nos sólidos, hein, gente? Fique atento a isso. E vamos lá. Sabendo que os elétrons podem se movimentar, né, entre corpos aí, ou ao decorrer de um corpo, vamos aqui analisar agora os processos de eletrização, né, começando aqui pela eletrização por atrito. Gente, a eletrização por atrito ela foi observada há muito tempo, primeiramente. Uma das primeiras vezes que ela foi documentada foi devido à fricção, né, as ovelhas, né, cabras, tudo, elas iam se coçar em algumas árvores, e aí essas árvores elas soltavam uma certa resina, né, laranjada, aquele âmbar. E aí quando elas se coçavam nessas árvores, era possível notar que a pelagem dessas ovelhas gerava atração com penas, com folha seca, né, e grudando ali alguns objetos, né, mais leves iam grudando ali na pelagem até um certo tempo. E aí o que eles pensavam na época, né? Pô, a ovelha está ali em equilíbrio com a natureza. A árvore ali está em equilíbrio com a natureza, né? A teoria dos 4 elementos, que tudo é formado por terra, fogo, ar e água. E aí, quando a ovelha se esfrega na árvore, a ideia é que ela perdia algum tipo de fluido essencial à vida dela, que ela perdia o equilíbrio com a natureza. E aí ela estava desequilibrada, ela perdeu parte do fluido dela, do fluido vital, né, dela. E aí, como ela perdeu parte desse fluido, né, ela está em desequilíbrio. E aí, conforme ela se aproximava de alguns objetos que estavam na Terra, eles iam grudando nela e iam levando esse fluido novamente para ela, fazendo que ela voltasse ao equilíbrio. Pô, a ideia do fluido é ruim? Antes de tudo ruim, né? Porque não se conhecia ainda o conceito de carga elétrica. Mas a ideia é de que cargas estavam passando de um corpo para o outro. Então, quando a gente analisa aqui essa situação, ó, eu tenho aqui ó, um pano, né, um pedaço de seda e vidro, beleza? Ao esfregar os dois, a gente percebe que eles vão ter cargas de sinais opostos, em que esse pedacinho de seda fica carregado negativamente e o bastão de vidro fica carregado positivamente. Gente, o que é possível a gente perceber aqui? Na eletrização por atrito, como eu falei anteriormente, apenas elétrons se movimentam, beleza? Então, já vai analisar aqui que são só elétrons se movimentando. Se são só elétrons se movimentando, vamos lá. O bastão não ficou positivo? O pano de seda aqui, ó, o pedacinho de seda, não ficou negativo? Se ele ficou negativo, significa que ele tem excesso de elétrons. E ele não tinha esse excesso antes. O bastão não ficou positivo? Então quer dizer que ele tem falta de elétrons. Mas ele não estava com falta de elétrons antes. Então os elétrons eles se deslocaram saindo do bastão de vidro e vindo aqui para o fio de seda, para o pedacinho de seda ali. Beleza? Gente, então dessa forma, a gente percebe ali que os elétrons vão sair de um corpo para o outro, um fica carregado negativamente e o outro carregado positivamente, ou seja, com cargas de sinais opostos. Beleza? Tranquilo? O que é importante a gente perceber aqui? Na eletrização por atrito, os dois corpos terão cargas de mesmo módulo. Aqui, ó. Os dois corpos
terão carga de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Beleza? Mesmo módulo, porém sinais opostos. Então, fica carregado positivamente, outro carregado negativamente. Gente, a gente não tem que decorar, né, todos os corpos, qual que fica positivo, qual que fica negativo. A gente não tem que decorar isso não, tá? Isso aí é inviável, totalmente inviável. Então, olha só. Existe para a gente aí uma tabelinha que facilita essa percepção de quais corpos ficam positivos, carregados positivamente, e quais ficam carregados negativamente, de acordo com essa fricção. Aí nós temos aqui uma série que nós chamamos de série triboelétrica, ou tabela, né, de distribuição triboelétrica, que vai mostrar qual corpo tem maior tendência de ficar negativo e qual corpo tem maior tendência de ficar positivo quando atritado um com o outro. Então, se eu pego aqui em cima, ó, sei lá, cabelo humano, está aqui em cima, e atrito com o isopor, aqui embaixo, cabelo humano fica positivo, isopor fica negativo ao atritar os dois. Beleza? Tranquilo? Vai de acordo aí com a série. Beleza, gente? Bacaninha? Problemas, não? Então, olha só um comentário rápido. Esse processo de elitização tem muitas percepções dele no nosso dia a dia. Provavelmente você já, em algum momento da sua vida, já deve ter tomado choque na maçaneta do carro. Às vezes vai entrar no carro, pega na maçaneta e toma um choquezinho. Esse choquezinho que você toma é devido a uma eletrização prévia do carro, devido à eletrização por atrito. O carro, conforme ele vai andando na rua, ele vai atritando com o ar, né? E aqui em Brasília, agora a gente está chegando nessa época de seca, o ar vai atritando com a superfície do carro e aí, consequentemente, vai tendo troca de elétrons ali, né? Transporte de elétrons. O carro fica com uma carga, certa carga ali acumulada, e quando você toca, você acaba trocando cargas com o carro. Por isso que você acaba tomando um choquezinho, beleza? Devido a esse processo prévio de eletrização por atrito. É um dos casos aí que a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Beleza? Aí vamos lá. Eletrização por contato agora. Gente, então nós temos aqui, ó, dois corpos. E ó, opa. Corpo A. Calma aí, deixa eu fazer aqui outra cor. Corpo A. Corpo B. Deixa eu identificar aqui. E vamos lá. Vamos colocar aqui ó, uma carga inicial. Nesse corpo A, vou colocar uma carga inicial de mais 8 coulombs, beleza? E o corpo B, vou botar um Mzinho aqui, ó, porque ele está neutro, beleza? Tranquilo? E vamos considerar também, que os corpos são idênticos. Corpos idênticos. Corpos idênticos. Mas, Gabriel, os corpos podem ser diferentes? Poder até pode, gente. Mas a gente vai ver essa questão dos corpos diferentes na aula de equilíbrio eletrostático, como é que funciona, tá legal? Então, por enquanto, vamos fazer com corpos iguais, beleza? Mais para frente, a gente vai aprender a fazer com corpos diferentes. Então, olha só. Eu tenho ali um corpo com uma carga A de mais 8 coulombs e um corpo B neutro. Gente, quando eu falo que o corpo B é neutro, não quer dizer que ele não tem carga. Quer dizer, então, que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, beleza? O total fica neutro. A formação dele ali é feita por átomos, tem elétrons, tem prótons, então tem cargas positivas e negativas, só que em quantidades iguais, beleza? Gente, ao encostar os dois corpos, ao gerar um contato elétrico entre eles, eles vão trocar cargas. E como os corpos são idênticos, a carga vai se distribuir igualmente pelos corpos. Então, nós temos aqui, ó, 8 coulombs do primeiro, e aí o outro está neutro. Então, 0 coulombs. Juntou os dois. Aí eu vou ter aqui, ó, mais 4 coulombs, mais 4 coulombs. Aí separa cada um deles agora, ó, com
a sua devida carga. E aí percebe aqui, ó, que o corpo B, que estava neutro, ele está eletrizado agora, ele está com uma certa quantidade de carga. Né? Agora vamos lá, vamos pensar aqui, gente. Como eu falei antes, as cargas que podem se movimentar são os elétrons. Se são os elétrons, para onde que os elétrons se movimentaram? Eles saíram do corpo A para o B ou do B para o A? Pensa comigo, gente. O corpo B estava neutro. Elétron e próton igual, beleza? Número de elétrons e prótons iguais. Positivo e negativo são iguais. Agora o corpo B está positivo. Se o corpo B está positivo, significa então que está com falta de elétrons. E antes não estava com falta e agora está com falta. Se antes ele não estava com falta e agora está com falta, quer dizer que ele perdeu elétrons. Beleza? Aí pensa no corpo A. Ele estava com uma falta de elétrons enorme. E agora ainda está com falta de elétrons, mas agora é menos falta de elétrons. Está faltando menos. Então quer dizer que ele recebeu alguns para compensar essa falta. Então o corpo A está recebendo elétrons. Então nessa situação a gente tem uma transferência de elétrons do corpo B para o corpo A. Beleza? Tranquilo, gente? Uma coisa que é interessante a gente perceber que essas cargas são transferidas de um corpo para o outro sempre através de elétrons, então essa carga ela sempre vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. Beleza? Porque não tem como mandar metade de um elétron, um terço de elétron. Você manda um elétron, ou dois elétrons, ou três elétrons, que é o que nós chamamos de princípio da quantização da carga elétrica. Aí, que é o princípio da quantização. A gente vai falar aqui já já. Agora, olha só. Vamos dar uma observada aqui num aspecto interessante. Gente, 8 coulombs neutro. Se eu somar tudo, neutro é zero, beleza, gente? Carga total zero. Então, 8 mais 0 dá 8. 4 mais 4 dá 8. 4 mais 4 dá 8. Percebe aí que ao longo do meu sistema, né, a carga total, independente da etapa, ela sempre permanece constante. Então, eu posso aqui, ó, analisar aqui o princípio. Meu Deus, cara. Agora sim. Princípio da conservação da carga elétrica. Beleza? Princípio da conservação da carga elétrica, que diz que a quantidade de carga inicial sempre será igual à quantidade de carga final do meu sistema. Aí, vamos observar uma parada aqui, gente. Aqui eu coloquei dois corpos de tamanhos iguais. Eu consigo garantir que a capacidade de armazenamento de carga deles é a mesma, ou seja, eles vão acumular a mesma quantidade de carga. Né? Agora, se os corpos forem diferentes, né? A gente vai ver como fazer a conta mas, né, em outra aula, mas se os corpos forem de tamanho diferente, tiver uma esfera grande e uma esfera pequenininha, gente, quanto maior a esfera, maior a sua capacidade de armazenar carga. E aí eu teria quantidades diferentes, uma distribuição diferente. Porém, o somatório das cargas no início, né, tem que ser igual ao somatório das cargas no final. Beleza? Tranquilo? A quantidade de carga total não vai mudar. O princípio da conservação. Beleza? E, bem, como estava falando, né, o princípio da quantização da carga elétrica é sempre quantizada. Então, ela sempre vai ser medida em múltiplos inteiros da carga elementar. Então, está aqui, ó, vamos lá, vamos descrever aqui como é que a gente calcula, né, a nossa carga elétrica num corpo. Carga elétrica é igual a N vezes E. Beleza? Então, esse N aí, que a gente acabou de colocar na nossa equaçãozinha, é o nosso número de portadores de carga elétrica. Vamos identificar aqui. Então, N é o número de portadores de carga elétrica.
Galera, número de portadores pode ser número de elétrons, beleza? No caso, elétrons que se deslocaram de um corpo para o outro, ou pode ser número de prótons, né? Prótons que ficaram em excesso no corpo devido, né, à transferência de elétrons. Aí você pode medir aí, né, tanto faz qualquer um dos dois. Inclusive, vamos pegar o nosso exemplo anterior e vamos fazer uma continha aqui. Vamos ver quantos elétrons são transportados. Vamos fazer essa continha, olha só. Se eu observar aqui, ó, percebe o seguinte. Os elétrons foram transportados do corpo B para o corpo A. Bacana? Beleza? E no caso, como eu tinha 0 coulombs e agora eu tenho mais 4, pensa comigo, para neutralizar, se eu tenho mais 4, neutralizar, ou seja, para ficar 0 a carga, eu tinha que ter quanto ali dentro? Para neutralizar esses mais 4 coulombs. Eu tinha que ter menos 4 coulombs, certo? Aí eu tirei esses menos 4 coulombs e joguei lá para o ar. Vamos até anotar isso aqui, ó. A carga aqui, ó, foi de menos 4 coulombs. Foi o que foi transferido do corpo B para o corpo A. Beleza? E aí, sabendo que essa transferência foi de menos 4 coulombs, eu quero saber quantos elétrons foram transportados. Aí, bora aí. Ó. Carga elétrica é igual a N vezes E. Então, quanto é a carga elétrica que foi transportada? Menos 4 coulombs. Número de elétrons transportados? Não conheço. E Ezinho é a nossa carga elementar. No caso, eu vou colocar a carga do elétron, já que eu estou medindo a quantidade de elétrons aqui que foram transportados. E aí a carga do elétron é igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí a gente pode simplificar aqui, ó, corta aqui, simplifica aqui negativo, negativo. Aí esse valor aqui, ó, 1,610 a menos 19, tá multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Aí fica N igual a 4 dividido por 1,6. Eita, calma aí. Pronto. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E vamos lá, fazendo continha agora. 4 dividido por 1,6, 2,5. E aqui, ó, esse 10 a menos 19, vem para cima com expoente positivo. 10 elevado a mais 19 elétrons. Beleza? Essa é a quantidade de elétrons que foi transportada aí de um corpo para o outro. Belezinha, gente, bacana, sem problemas. Então, lembra, quando eu falo que uma carga elétrica é quantizada, que uma grandeza é quantizada, significa que eu separo ela em valores que são múltiplos de um valor fixo, múltiplos inteiros de um determinado valor. Bacana? Belezinha? E o último processo de eletrização é a eletrização por indução. É interessante porque ela lembra muito uma situação que acontece muitas vezes até em colégio, cara. Isso aqui vocês vão reparar. Quando você está no colégio, primeiro ano, geralmente nessa época os alunos são muito bonzinhos, não, né? Tem uns bonzinhos, mas tem uns que são bem terríveis. E aí, nesses grupos de alunos bem terríveis, cara, né? Inclusive eu fazia parte desse grupo até metade do segundo ano, depois eu tomei jeito. Mas a gente sempre tem nesse grupo aquele cara que tem umas ideias, né? Tem umas ideias bem ruins, né? Que na época para a gente parece boa, mas são umas ideias bem ruins. E tem aquele cara que executa as ideias, né? Então a gente tem o cara que tem as ideias e o que executa. Se você for pensar, pô, nessa época aí, o cara que se dá mal é sempre aquele cara que executa. O cara que dá ideia, ele nunca se dá mal. Ele sempre sai ileso, nunca toma advertência, nem nada. Ele é o cara bonzinho, né? O cara parece bonzinho. Aí, gente, nós temos aqui, ó, dois corpos. É o indutor e o induzido. Indutor é o cara que dá ideia, beleza? O induzido é o cara que se lasca, é o cara que vai fazer a ação, beleza? É o cara que vai fazer a presepada ali. Então, olha só, vamos fazer o seguinte.
O meu indutor, aquele primeiro corpo ali, eu vou colocar ele com uma carga positiva, inicialmente. E ele vai permanecer com essa carga positiva inalterada, sem nenhum tipo de modificação o tempo inteiro, beleza? Afinal de contas, ele não vai fazer nada, ele só vai dar uma ideia, beleza? Ele só vai indicar o que vai acontecer. As coisas acontecem por conta dele, mas ele mesmo não faz nada, beleza? Não vai acontecer nada com ele. Aí nós temos aqui o corpo induzido. O corpo induzido inicialmente está neutro, beleza? Mas quando ele está neutro, significa que ele tem cargas positivas e cargas negativas, distribuídas aí. Belezinha? Bacana? Distribuídas aí e tudo mais. Gente, quando eu aproximo o corpo positivo, o meu indutor do meu induzido, essas cargas aqui elas vão sofrer uma reorganização dentro do corpo. A gente chama essa reorganização de polarização, beleza? As cargas vão começar a se polarizar ali. E tipo de atração e repulsão, cargas e sinais opostos se atraem, cargas e sinais iguais se repelem. Então, o positivo vai atrair negativo, então vai ficar um monte de carga negativa aqui, e as positivas do outro lado. O corpo sofreu ali uma polarização, belezinha? E aí, nesse momento, eu vou agora, vamos lá, conectar aqui, ó, um fio terra. Gente, para que nós conectamos um fio terra nesse sistema? Para poder ter aqui a capacidade de deslocar elétrons, beleza? Para poder eletrizar o corpo, para fazer trocar cargas. E aí, vamos lá. Pensa comigo, gente. Ao conectar o fio terra no corpo induzido, o induzido ele só está seguindo a ideia do indutor. Aí vamos seguir alguns princípios aqui. Tudo na natureza tem uma tendência de chegar à estabilidade, de chegar na sua forma mais neutra, na sua forma mais, né, estável possível. E aqui para os nossos sistemas elétricos a mesma coisa. Os corpos eles tendem à estabilidade, tendem a chegar a um estado neutro, de menor energia potencial acumulada. Então, olha só, quando conecta o fio terra nesse corpo aqui, percebe que o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. Então, ele está neutro, beleza? Tá, e por que as cargas vão se movimentar então? As cargas não se movimentam por conta do corpo induzido, elas se movimentam por conta do corpo indutor, beleza? A ideia aqui é do indutor. Aí, gente, vamos lá. O indutor está carregado positivamente. Se ele está carregado positivamente, para ele chegar à estabilidade, para ele chegar à neutralidade, ele tem que receber elétrons. Lembra que só elétrons podem se movimentar. Ou perde elétrons ou recebe elétrons, beleza? Então, ele tem que receber elétrons para chegar na estabilidade, para chegar na sua neutralidade. Gente, se ele vai receber elétrons, os elétrons vão subir aqui pelo fio terra. Só que eles não vão conseguir chegar lá no indutor. Eles vão permanecer aqui no induzido. Então, quando eles sobem aqui pelo fio terra e ficam armazenados aqui, ó, em excesso no nosso induzido, o induzido fica carregado negativamente. Deixa eu melhorar aqui esses sinais negativos. Ah, bem melhor. Então, nosso induzido ficará carregado negativamente. Carregado negativamente. Aí, aviso. Belezinha? Tranquilo? Então, uma coisa que é possível a gente perceber aqui é que o corpo indutor e o corpo induzido ficarão com cargas de sinais opostos. Beleza, gente? Tranquilo? De boa? Professor, não entendi Então, muito bem, não. O quê? Esse negócio do fio terra. Qual parte aí? O fio terra? É. Olha só, tem que pensar o seguinte. O sistema aqui, a Terra, ela tem uma capacidade praticamente infinita de
vai acontecer? Os corpos tendem à neutralidade, que é a situação mais estável, menor energia potencial acumulada, então eles tendem à neutralidade ao trocar cargas. A tendência é essa, beleza? Aí vamos lá. Quando você olha para o sistema no início, olha aqui para essa primeira situação, esquece aqui de baixo, que é a primeira situação. O sistema está carregado positivamente, negativamente ou está neutro? Você olha aqui, ó, ele está carregado positivamente. Positivo. Isso, porque é o sistema como um todo, beleza? Não estou analisando um corpo, estou analisando o sistema, ele está carregado positivamente. Quando eu aproximo os dois corpos, o meu induzido ele vai sofrer uma polarização, porém ainda não coloquei o fio terra. Então está neutro ainda. Mas o indutor está carregado positivamente. Então o meu sistema como um todo está carregado positivamente. Beleza? Tranquilo? Conectei ao fio terra. Quando eu conecto ao fio terra, aí aquele fio ele pode deixar os elétrons ou subirem ou descerem. Então vamos lá. Esse sistema está carregado positivamente. Para o sistema chegar à neutralidade, se ele está carregado positivamente, significa que está faltando elétrons. O sistema começa a receber elétrons. Quando ele recebe esses elétrons, os elétrons chegam aonde? Chegam no indutor ou no induzido? É só o induzido que está conectado no terra. E aí os elétrons sobem e ficam armazenados aqui no induzido. E aí você afasta o indutor novamente. Beleza? Mas as cargas positivas vão para onde? As positivas daqui, você fala? Isso. Ah, não, aqui é porque eu só não representei. Mas aqui, ó, as carguinhas que estavam antes, os positivos, os negativos de antes, está tudo aqui, ó. Eu só não representei porque ficou muito apertadinho aqui, beleza? Mas elas estão aqui ainda. Eu só acrescentei mais elétrons aqui ao sistema. Agora entendi. Obrigada. Uhum. Beleza? Tranquilo? Aí, olha só, gente. Uma coisa interessante agora. Se a gente pegar aqui um sisteminha desse aqui, ó. Um sisteminha desse de polarização. Vamos só fazer um experimentozinho rápido aqui. Se eu pegar um corpo carregado, positivamente, e um corpo neutro, só que aqui é com um formato um pouco diferente, assim. Corpo neutro, beleza? Gente, quando eu aproximar esse corpo positivo desse corpo neutro, a gente vai fazer aqui uma polarização, vai fazer com que surja uma polarização. Eu vou ter aqui, ó, cargas sinais negativos de um lado, carga sinal positivo do outro. Positivo atrai negativo, repele positivo. Polarizei o corpo. Mas então tem uma força de atração e uma de repulsão. Todo mundo concorda? Então, olha só. Nós temos aqui uma força de atração e uma força de repulsão. Porém, como a distância desse corpo positivo para esse lado negativo é pequena e do corpo positivo para o outro lado é maior, aqui eu vou chamar de Dzinho. Vou chamar de Dzão. A força predominante aqui é a força de atração. Então, sempre que você chega a um corpo carregado próximo de um corpo neutro, esse corpo vai ser atraído, beleza? Então, você pode pensar agora em pensamento macroscópico, né? Corpos maiores. Se você pega um corpo positivo e aproxima do negativo, se atrai. Se você pega um corpo positivo e chega perto de um corpo neutro, eles se atraem também, beleza? Mesmo que o outro corpo não tenha um excesso de cargas. Isso devido a essa polarização e esse distanciamento aqui. Tá legal? Aí, gente, essa força elétrica que surge entre os corpos, a gente calcula aqui através do que nós chamamos de lei de Coulomb. Beleza? Tranquilo? Quais são as propriedades dessa lei de Coulomb? Vamos às propriedades dela primeiro. Primeiro, se eu colocar aqui, ó, duas cargas sinais opostos, positivo, negativo. Beleza? Cargas sinais opostos se atraem, beleza? Elas vão se atrair. Porém, essa força de atração entre elas vai estar numa linha que liga os dois centros de massa. Então, se eu fizer uma linha aqui, ó, vou tentar fazer uma linha reta. Olha. Ficou mais ou menos, né? Então, ó, tem aí uma linha que liga os dois corpos, os dois centros de massa. A força elétrica que atua, né, nessas duas partículas, ela vai estar nessa linha aqui que liga os dois centros de massa. Pode estar tanto para dentro como para fora.
beleza? Tranquilo? Mas vai estar sobre essa linha. No caso, como são cargas e sinais opostos, eu vou ter aqui, ó, cargas, vou ter aqui forças, melhor, de mesma intensidade, beleza? Mesmo módulo, mesma direção, estão na mesma reta, porém sentidos opostos. Inclusive, obedecem os princípios da mecânica, que é a lei da ação e reação, beleza? E aí, para calcular essa força, Coulomb determinou através do experimento de um pêndulo não, uma balança de torção, né? Ele conseguiu determinar ali as características que influenciam, né? As grandezas que influenciam essa força elétrica. Então, ele conseguiu perceber que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas, é diretamente proporcional ao produto das cargas, beleza? É inversamente proporcional inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza? E aí a gente calcula, né, a lei de Coulomb, a força elétrica, através dessa equação aqui, ó. Força elétrica, ou melhor, módulo da força elétrica é igual a K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado. Beleza? Eu vou botar módulo aqui, ó. Eu estou botando módulo aqui, vou botar um módulo aqui também para não ter problemas de sinal. Beleza? Então, nós temos aí a nossa força elétrica, lei de Coulomb, aqui sendo representada. Vou destacar aqui rapidinho. Gente, então as variáveis, né, que geram aí alguma relação de mudança de forças é produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado, beleza? Ao quadrado da distância. Esse K, galera, é uma constante eletrostática. Não precisa ficar decorando o valor de constante, isso é besteira, beleza? Vou colocar aqui mais para o desencargo de consciência. Então, esse K, para o vácuo, que a gente representa como K0, ele é igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Gente, eu vou falar uma coisa aqui agora, é mais por desencargo de consciência. Nossa, ficou horrível esse K aqui. Bom, parece um carro. Gente, essa constante é uma constante que a gente utiliza aqui como proporção, beleza? É uma constante de proporcionalidade. A gente calcula essa constante através de uma outra constante, que é chamada permissividade elétrica do meio. Então, pode aparecer em algumas situações, né, você ter que calcular esse K0 da seguinte forma. K igual a 1 sobre 4π epsilon. Beleza? Pode aparecer essa forma aqui em algumas situações. O que seria esse epsilon aqui, né? Parece um ezinho do Eliano. Ficou com uma voltinha a mais aqui. Esse epsilon é a permissividade elétrica do meio. Seria ali a capacidade que o meio tem de dificultar a interação de cargas. Beleza? Quanto maior a permissividade, mais difícil é de você unificar cargas, mais difícil é de você interagir cargas à distância. Beleza? Tranquilo? E essa aqui é a ideia. Mas, basicamente, nós utilizamos a equação da lei de Coulomb dessa forma aqui. É muito raro aparecer algo diferente disso. Beleza? Tranquilo? E, geralmente, quando aparecem questões, a maioria delas aparece aqui essa relação quando ele quer alguma coisa diferente. Beleza? Então, você pode ficar tranquilo aí. Então, gente, o que é importante a gente perceber aqui na lei de Coulomb é principalmente o caráter vetorial, beleza? Analisar os vetores aí, sempre estar atento aí
a questão de soma vetorial, força molenese vetorial. Isso vai dar trabalho nas questões. E a entender aí a relação com o inverso do quadrado da distância. Gente, isso é importante. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Se eu pegar aqui, ó, dois corpos, duas partículas ali, pensa aqui em partículas com a mesma carga, tá? Vamos botar tudo cargas iguais. Vamos botar aqui, ó. Botar aqui, ó, Qzão, 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 Qzão. Pronto. Tudo o quê, beleza? Mesma carga Q para todo mundo. Gente, não mudou nada. Mesma intensidade de carga, mesma quantidade de carga para todos os corpos aqui. Então, só simplesmente peguei esse corpo aqui e vim afastando ele. Distância D, distância 2D, distância 3D. E quero fazer aqui uma análise da força. Então, na primeira situação, eu vou falar que a força vale F. Belezinha? Bacana? Aí lembra que a força aqui, ó, a força elétrica, é K, Qzão, Qzão, carga vezes carga, dividido por D ao quadrado. Beleza? Aí vamos para o segundo caso, gente. No segundo caso, a gente dobrou a distância, manteve todas as características constantes. Então vai ficar aqui, ó. A nova força, vou chamar de F', beleza? É a nova força. Vai ser igual a K, Qzão, Qzão, dividido por 2D ao quadrado. Beleza? Quando eu elevar esse denominador ao quadrado, vai ficar bem assim, ó. K, Qzão, Qzão, sobre 2 ao quadrado, 4, Qzão ao quadrado. Agora, só... Opa, Qzão não. D ao quadrado. Foi mal. D. Deixa eu apagar. D ao quadrado. Pronto. Agora eu vou só reorganizar. Separar esse 4 aqui, ó. Vai ficar bem assim, ó. 1/4 vezes K, Qzão, Qzão, sobre D quadrado. Olha esse termo aqui, ó. Ele é exatamente o que aparece na primeira equação, na primeira situação. É a força F. Porém, agora multiplicada por 1/4. Então, isso aqui é igual a força F dividido por 4. Beleza? Então, olha a primeira força, é F, e a segunda, F sobre 4. Então, se eu voltar a distância 3D agora, como é que vai ficar? Vou botar aqui, ó, F, duas linhas. Então, F, duas linhas vai ser, ó, vamos lá, vai ser K, Qzão, Qzão, sobre 3D ao quadrado. Aí vamos rapidão. Vai ficar K, Qzão, Qzão, sobre. Na hora que eu botar aqui, ó, 3 ao quadrado, gente, 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Vai ficar aqui 1/9 multiplicando, ó. 1 sobre 9 vezes D quadrado. Olha esse termo aqui, ó. É exatamente igual a esse primeiro. Então, esse aqui vai ser igual a 1/9 vezes a força F inicial. Então, vai ser F dividido por 9. Beleza? Tranquilo? Gente, olha só. A primeira força é F. A segunda, F sobre 4. Aqui, F sobre 9. Se eu botar a distância em vez de 3D, botar 4D, então, quanto ficaria a força? Aí você percebe, ó. 2D, 2 ao quadrado, 4. 3D, 3 ao quadrado, 9. Se eu botar 4D, 4 ao quadrado, F sobre 16. E assim vai. Se eu botar 5D, 5 ao quadrado, F sobre 25. Então, a força ela é sempre inversamente proporcional ao quadrado da distância. Beleza, gente? Problemas? Dúvidas? Professor, Oi. quanto maior a permissibilidade elétrica do meio, o corpo tende a ser condutor? Quanto maior... Calma aí, repete. A permissibilidade do meio, o epsilon? Sim. Mais condutor? Não. Quanto maior a permissividade, mais isolante é o meio. Beleza? É só você pensar na seguinte coisa. Pensa na força. Olha só. Eu vou reescrever aqui a equação de força. Agora, usando o... Eu vou substituir o K por 1 sobre 4π, beleza? Vou fazer a substituição, ó. F é igual a 1 sobre 4π vezes Qzão, Qzinho, sobre D quadrado, beleza? Tranquilo?
meio tortinho aí, mas não tem problema não. Olha só, gente. Se eu pegar esse epsilon aqui, ó, e aumentar ele, aumentar a permissividade elétrica, eu vou diminuir a força. Ou seja, eu vou estar dificultando a interação entre as cargas. E aí, dificultando a interação entre as cargas, fica mais difícil de fazer elas se movimentarem. Beleza? Tranquilo? Beleza, obrigada. Bom? Espera, gente. Então, a gente finaliza aqui a parte teórica aqui. Tem um exercício, eu até mandei para vocês aí no grupo, é um exercíciozinho. Aí eu vou resolver ele aqui, eu posso mandar para vocês aí a resolução, tá legal? Tranquilo? Já deu nosso tempo aí. Aí a gente vê essa resolução aqui em vídeo depois. Belezinha? Tranquilo, Bem, professor. Beleza? Então, gente, qualquer coisa, estou aí, beleza? Podem me chamar aí para tirar dúvida, tirar as suas angústias aí, tudo. Eu sei que a eletrostática não é um assunto fácil, tá legal? Então, vocês não tem problema de vir me perguntar, de mandar WhatsApp, tudinho. Pode, né, tirar qualquer horário, qualquer dia à tarde aí, sempre que precisar, só mandar mensagem aí que eu dou a forcinha. Belezinha, gente? Bacana? Professor, Oi. posso tirar uma dúvida com você? como você Acho achar que no melhor, WhatsApp, a hora que sobre o terminar aí simulado, Mangabeira, agora? dá um intervalo aí, conta mais ou menos 1 hora e 10, tá? Para os meninos. E aí pega e conversa com o Ricardo. Beleza? Dudes, Fala com o Ricardo, que vai começar lá 12h20. seu áudio tá ligado aí. Perdão. Calma aí, o que está acontecendo aqui? Não entendi. Mas tá Não, bom, gente. Então, tá tudo qualquer certo. coisa é Nós. só chamar aí, beleza? Valeu, meu querido. Um abraço. Tá, até mais.